Oi, pessoal. Se você acredita em Deus, mas está cansado de ver sua fé sendo usada como ferramenta de poder, já segue esse canal, porque eu vou falar algo que muita gente pensa, mas tem medo de dizer. O púlpito não é lugar de política. É mais do que isso. Levar um político para subir no púlpito é um erro gravíssimo. Porque quando isso acontece, a fé deixa de ser limpa, de ser sagrada, e passa a ser usada. Usada por quem? Pelos políticos, pelos pastores, né? Em formas de lobos. Né? O púlpito é um lugar de oração, de ensino, de transformação espiritual. É um espaço sagrado. A igreja são as pessoas, não é um lugar físico, mas onde estão as pessoas está a igreja. Mas quando o político sobe ali no púlpito, muda tudo. Aquilo não é mais um culto, não é mais uma reunião, é estratégia. Não é mais palavra, é discurso. E aí começa um desvio silencioso. A fé vira ambiente de influência. O coração das pessoas vira campo de disputa. E Deus vira argumento. E isso é sério. É muito mais sério do que parece. Porque quando você mistura aquilo que é eterno com aquilo que é passageiro, você rebaixa o eterno. Jesus deixou isso muito claro. Na Bíblia, em Mateus 22, 21, ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso não é só uma frase bonita, é uma separação, é um limite. É como se ele estivesse dizendo: não misturem. E em outro momento, em João 18,36, ele afirma: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, o evangelho não é um projeto de poder político. Veja que isso são palavras de Jesus Cristo. Jesus nunca usou a fé para ganhar influência. Nunca chamou governantes para validar sua mensagem, muito pelo contrário. Nunca transformou o espaço espiritual em espaço de negociação. De novo, muito pelo contrário. Então, Jesus, ele enfrentava essas lideranças da época, né? E ele manteve a mensagem livre. Livre de interesses, livre de alianças, livre de manipulação. A gente tem que respirar, porque o que a gente tem visto dói, sabe? E existe um alerta ainda mais forte em Mateus 6,24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores. Quando a igreja abre espaço para interesses políticos, ela começa a dividir sua lealdade. E a igreja tem que ser leal a Cristo, não é? E quando a lealdade se divide, a mensagem se enfraquece, porque a fé deixa de apontar para Deus e começa a apontar para interesses humanos. Interesses de políticos, de pessoas que pensam neles próprios. Agora deixa eu te mostrar algo importante. Isso não é só um argumento religioso. A história confirma isso. E confirma com força. Um dos grandes historiadores do cristianismo, Paul Johnson, escreveu algo muito sério. Ele mostra que, ao longo da história, sempre que a igreja se aproximou demais do poder político, ela perdeu sua essência espiritual e ganhou alguns problemas. Outro historiador importante, Christopher Dawson, analisando a relação entre fé e civilização,
destacou que quando a religião é instrumentalizada pelo Estado, ela deixa de ser fé e passa a ser ferramenta. Ferramenta para quem? Ferramenta nas mãos de quem? Na mão de políticos. Na mão de políticos interesseiros, né, que querem dominar as pessoas, dominar a mente das pessoas, né, angariar votos. E talvez uma das análises mais diretas venha de John Acton, conhecido como Lord Acton. Ele disse: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Agora pensa nisso, aplicado à fé. Quando você junta a fé com o poder político, você cria um ambiente perfeito para distorção. Pense bem, raciocine comigo. E a história está cheia de exemplos disso. Para quem estuda história, para quem conhece história, sabe. Na Inquisição, a fé foi usada como um instrumento de controle. Pessoas foram perseguidas em nome de Deus. Não era espiritualidade, era poder. Durante a Idade Média, muitos governantes usaram a religião para legitimar sua autoridade. Então veja que já na Idade Média, né, os políticos já usavam, né, dessas artimanhas. O poder político ganhou aparência divina e questionar o poder a quase questionar Deus. E no nazismo, discursos religiosos foram usados por parte dos líderes para apoiar um regime destrutivo. A fé foi usada como linguagem para sustentar o poder. Percebe o padrão? Quando a fé se aproxima demais do poder, ela é usada. A fé, ela é usada. E quando ela é usada? Ela perde sua essência. Quando ela é usada, ela perde sua essência. Agora traz isso para hoje. Quando um político sobe no púlpito, ele ganha algo que ele não tem. Ele não tem autoridade espiritual. E isso é perigoso demais. Ele está ali por ganância, por interesse próprio. Mas as pessoas que estão ali ouvindo, elas não estão ali, não estão em modo político. Ela está em modo de fé. Ela está aberta, sensível, confiando. Ela vai ali, às vezes porque está vazia, está procurando Deus, buscando uma palavra, né? Buscando algo espiritual. Ela está sensível. E é exatamente nesse ambiente que a influência acontece, sem filtro, sem questionamento, sem resistência. O que nós temos visto pelas mídias, pastores usando o púlpito, é inacreditável. Porque aí começa a confusão. As pessoas passam a misturar apoio político com vontade de Deus. Preferência pessoal com direção espiritual. E isso distorce tudo. Distorce a fé, distorce a Bíblia, distorce a religião, distorce a política. O púlpito não foi feito para isso. O púlpito é um lugar de... O púlpito definitivamente não é um lugar de campanha. Não é lugar de promoção, não é lugar de influência eleitoral. O púlpito é lugar de verdade espiritual, é lugar de confronto interior, é lugar de transformação de dentro para fora. Né? Eu, como historiador, eu não posso ficar calado vendo essas coisas acontecerem, porque a história já nos mostrou isso. E quando você coloca a política ali, você muda a natureza do espaço. E quando a natureza muda, o propósito se perde. A fé não precisa de político.
para se sustentar. A igreja não precisa de poder para cumprir suas missões, sua missão, no caso. E Deus não precisa de estratégia eleitoral. O púlpito não é palanque. O púlpito não é palanque, nunca foi. O púlpito não é palanque, nunca foi. E nunca deveria ser. Pastores, pessoas que se dizem de Deus, o púlpito não é palanque. E quando a gente esquece isso, a gente não perde só a direção, a gente perde a essência. A gente perde aquilo que Deus nos deu lá no começo. Se você também acredita que a fé não pode ser usada como ferramenta de poder, se você também pensa dessa forma, segue aí nosso canal. Porque aqui a gente fala o que precisa ser falado, o que precisa ser dito. Segue nosso canal, ativa o sininho, tá bom? Não podemos ficar calados diante de tantas coisas que estamos vendo. Pastores levando os políticos nos seus púlpitos, consagrando esses políticos como se eles fossem... Aí uma hora esse político está no carnaval, outra hora está na denominação, no grupo cristão. E isso é até para proteger a própria igreja. Dividir, separar a igreja de política, protege a igreja. Irmãos, vocês cristãos, eu sou cristão, sou historiador cristão, vocês, irmãos, não misturem fé com política. Escolham os seus candidatos sem misturar a fé, sem ideologia política. E não vão na onda do seu pastor. Se o seu pastor colocou um homem lá em cima, colocou um político lá em cima, ele é um lobo em pele de cordeiro, porque Jesus nunca fez isso e não é um ensinamento bíblico. Ele está totalmente errado. Essas são minhas últimas palavras nesse vídeo. Eu deixo para vocês claramente isso. Não aceite ser manipulado, não seja massa de manobra para políticos gananciosos que tentam angariar votos. Você foi escolhido por Deus para estar aí, não por políticos. Então esqueça a política, deixe a política de lado, deixe esses políticos de lado. Não a política, mas os políticos. Tá bom? Fica com a gente, continua para mais conteúdos. Vamos ter mais conteúdos. Obrigado por ficar até aqui. Vamos juntos e eleição está chegando. Pense bem, pense no seu voto. Não vote naquilo que o seu pastor está falando, porque ele também tem interesse próprio. Tá? Vote conforme a sua consciência e não conforme o que o seu pastor falou. Olhe, conheça a história, leia a história, procure conhecer a história e veja que a história se repete. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.